telespectadora mandou a seguinte questão. Meu marido tem 40 anos e criptorquidia bilateral. No espermograma constatou azospermia. Gostaria de saber se há alguma forma de encontrar espermatozoides neste caso. Eu fiz uma... Então vamos lá, vamos fazer por partes. O que é criptorquidia bilateral? Provavelmente pela descrição que ela dá, ele deve ter, na infância, ter tido um problema ao nascimento que o testículo não desceu, ou seja, ele não migrou, o que normalmente acontece, ele não migrou da cavidade abdominal para o saco escrotal. Isso, os dois, né? Porque ela falou que é bilateral, então são os dois que não desceram? Exatamente, então provavelmente foi corrigida essa criptorquidia, mas ele ficou azospérmico, ou seja, ele não tem uma produção de espermatozoides no ejaculado. Quando você faz o espermograma, você não encontra espermatozoides no ejaculado. O que fazer? Bem, quando você está diante, Carla, de um quadro de azospermia, ou seja, de uma ausência de espermatozoides no ejaculado, essa azospermia ela pode ser de causas variadas. Ela pode ser, por exemplo, obstrutiva, ou seja, a produção de espermatozoides no testículo, que é o local onde o espermatozoide é fabricado, porém não chegam esses espermatozoides no meio externo, através do líquido seminal no ejaculado. Nesse caso de azospermias obstrutivas, é relativamente simples, porque você vai captar estes espermatozoides diretamente do epidídimo, que é uma estrutura ao lado do testículo, onde eles são armazenados. Então, o epidídimo é o local de armazenamento dos espermatozoides que o testículo produziu. Ora, se não estão chegando esses espermatozoides porque o trajeto, o caminho está fechado por alguma infecção, por algum traumatismo, por alguma lesão dos canais que conduzem o sêmen, você pode fazer uma fertilização in vitro com captação de espermatozoides a partir do testículo, ou seja, você vai colher os óvulos da esposa e vai colher também os espermatozoides diretamente do epidídimo, faz uma punção com uma seringa, colhe, aspira, entrega para o laboratório e então o laboratório faz a fertilização desse sêmen, desses espermatozoides para os óvulos. Existem outras situações em que você tem azospermia não obstrutiva, ou seja, o problema não é de condução, o problema não é de transporte de espermatozoide. O problema é na própria fábrica de espermatozoides, que é o testículo. Nesses casos, você pode fazer alguns procedimentos, entre eles a microtese, que é o que? Você abrir com o microscópio o testículo e procurar espermatozoides no testículo. Então isso é uma cirurgia muito delicada, né? É uma cirurgia delicada, é uma microcirurgia, uma cirurgia microscópica, como a gente fala, microtese, que é a coleta dos espermatozoides a partir do testículo. Então, tem que ser feita em centro cirúrgico, com toda aquela segurança, ou pode ser feita na clínica mesmo? É feito em clínica de reprodução. Por quê? Porque quando você faz a microtese, no mesmo momento você colhe os espermatozoides e já faz a fertilização. Então você está numa sala ao lado do laboratório, faz a abertura do testículo e a pesquisa dos espermatozoides e já transfere esses espermatozoides para a fertilização dos óvulos que já acabaram de ser colhidos também. Para não perder tanto tempo. Só que assim, ela continua a pergunta dela, porque ela diz que fez uma inseminação com doação. Ou seja, não conseguiram encontrar espermatozoides suficientes ou não conseguiram fertilizar com os espermatozoides dele, né? Mas o embrião não desenvolveu após a 7ª semana. A gravidez estacionou por aí. Ela quer saber se ainda pode engravidar, né? Se existe a solução. E ela quer saber ainda se é possível engravidar sem as duas trompas. Então, ela também tem esse problema, né? Veja, se ela tem obstrução de trompas, aí há necessidade de fazer uma fertilização in vitro por falta das trompas. E o papel dos espermatozoides, ela poderia, se ela tivesse trompas normais, ela poderia fazer tanto inseminação quanto fertilização in vitro, usando o sêmen de doador. Como ela tem obstrução de trompa, o melhor tratamento para ela qual é? Fertilização in vitro, com utilização de sêmen de doador, já que o esposo é azospérmico
E pelo que nos parece, foi feita a investigação e não tem espermatozoides no testículo.